Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje traz para vocês uma discussão sobre a reorganização da esquerda no Brasil. Este material aqui falta a fronte, porque quando foi impresso ficou faltando, evidentemente, não saiu. Isso aqui é um artigo que está disponível no site do PPS. Né? Esse artigo foi colocado dia 14/6/2016. O título do artigo é o seguinte: outra esquerda é possível no Brasil? A esquerda democrática. Esse artigo vem exatamente na mesma linha do pronunciamento do senador Cristóvão Buarque a quando o processo de impeachment de Dilma Rousseff foi votado no Senado. A admissibilidade do processo dentro do Senado. Naquela altura, o Cristóvão Buarque colocou que Cristóvão Buarque, continuava sendo de esquerda. E ele tinha evoluído. E o problema do PT, a razão pela qual o PT estava passando por todos esses dramas e por todas essas dificuldades é precisamente porque o PT não havia atualizado o seu discurso e nem tampouco os seus métodos, as suas práticas, e acabou corrompendo-se por quem ficou envolvido por uma direita malévola, e essa direita malévola corrupta corrompeu a esquerda. Dizia Cristóvão Buarque, então, que era preciso surgir uma nova esquerda no Brasil, né? E que essa esquerda precisará de sair para renovar e retomar o poder novamente para apresentar o seu novo discurso. Curiosamente, depois dessa fala do Cristóvão Buarque, inúmeros artigos saíram, pronunciamentos inclusive, e o próprio Cristóvão Buarque vem se apresentando como a nova esquerda dentro do Brasil. Vamos ver com vocês que coisa interessante o que consta no site do PPS como sendo a nova esquerda. Isso significa dizer o seguinte, aquilo que nós já conversamos em alguns vídeos, e que também Olavo de Carvalho vem colocando. Gosto de citar Olavo de Carvalho porque ele é o maior intelectual do Brasil. E todas as análises que ele faz, com raríssimas exceções, são absolutamente corretas. E todo indivíduo sério vem falando que a saída de Dilma Rousseff no Brasil não abala o projeto hegemônico da esquerda no Brasil. Não abala o Foro de São Paulo. Embora o Foro de São Paulo tenha perdido alguns governos pela América Latina. Isso não significa absolutamente nada. O projeto hegemônico do poder não foi abalado. Por quê? Porque o Foro de São Paulo não é meramente uma criação de Lula e de Fidel Castro. Lula e Fidel Castro são as cabeças visíveis dessa hidra de Lerna. O Foro de São Paulo é uma criação da Rússia, né? Ele está diretamente vinculado ao projeto eurasiano russo, chinês. Portanto, efetivamente, a saída de Dilma Rousseff do poder, ou do PT do poder, não desarticula o comunismo internacional dentro do Brasil ou dentro do mundo. Absolutamente. Isso é de uma ingenuidade absoluta pensar algo do gênero. Mas o curioso, e existe uma técnica do comunismo, é o seguinte: quando uma das cabeças, uma das células que estão em atividade, começam a gerar problema, o próprio comunismo aniquila essas células. Não é ninguém que faz, não. Não é nenhuma esquerda que atira do lugar. É o próprio movimento comunista. Ele suprime com essas células. E é precisamente o que está acontecendo com o PT. O PT será suprimido? Com toda certeza. Vai surgir no lugar dele uma outra coisa, travestida de uma nova linguagem, travestida de um novo tempo, de uma nova era, teoricamente renovada em si mesmo, e uma esquerda democrática. Bom, veja o seguinte, olha o título: outra esquerda possível no Brasil, : a esquerda democrática. Isso significa, se está surgindo uma outra esquerda no Brasil e uma esquerda democrática, nós podemos pensar que a esquerda que estava no Brasil, que diz que é democrática, nunca foi democrática.
Porque se essa esquerda nova é democrática, o que terá sido a outra esquerda? Não era democrática? Sobre a perspectiva da esquerda, o que é democracia? Porque democracia é uma palavra muito utilizada exatamente pela esquerda. Há 3 tipos de esquerda. Nós já tivemos outros vídeos no Conselho Aracácio em que nós falamos sobre isso. Nazismo, fascismo e comunismo. Socialismo. Socialismo é a porta de entrada do comunismo. Há somente 3 tipos de esquerda no mundo. Não há um quarto, não há um quinto, não há um sexto. Vamos mostrar para vocês aqui, vamos raciocinar um pouco sobre esse artigo, que vocês podem entrar no site do PPS. Repito, foi ao ar dia 14/6/2016. Né? Portanto, é atualíssimo. Né? O PT, o artigo começa falando que o PT tenta passar a narrativa de que toda a esquerda está com ele, com Dilma Rousseff, e que ele foi vítima de uma conspiração da direita. Essa é mais uma mistificação do petismo, diz eles. A seguir, um breve histórico do distanciamento dos partidos de esquerda democrática dos governos Lula e Dilma a partir de 2003. Isso tudo é história para boi dormir. Por quê? Porque uma estratégia precisa da esquerda é exatamente alinhar-se em linhas aparentemente ideológicas, aparentemente diferentes, para fazer uma oposição que nunca existiu. Porque, na verdade, eles defendem programas distintos, agendas aparentemente distintas, mas todos eles votam em conjunto quando é preciso. Igual agora no impeachment de Dilma Rousseff. Toda a esquerda brasileira está falando que o Brasil sofreu um golpe. Como é que eles se distanciaram do governo de Lula e de Dilma? Então, o artigo já é de per si mentiroso. Ele já inicia com uma mentira flagrante, porque o comunismo é especialista em mentir. Né? Partido Democrático Trabalhista. Ele começa a dizer quais são as esquerdas que se distanciaram do Lula e da Dilma, portanto do PT. Com isso, ele quer dizer que esses partidos que estão aqui elencados são a nova esquerda, a nova face da esquerda no Brasil. PDT, o PSL, em 2003, ao alegar os mesmos motivos do PDT, porque o PDT, com Leonel Brizola ainda vivo, disse que estava se afastando porque Lula havia sido comprado, né? Acusou Lula de autoritarismo porque ele excluiu os partidos de esquerda das decisões. É claro, o PT buscava a hegemonia e mandar em todos os partidos, mas isso fazia parte do projeto. Até esse argumento de Brizola era um argumento absolutamente fraudulento. Tá? Então, em 2006, o PDT lança o Cristóvão Buarque à presidência da República. Com a morte de Brizola, o partido do PDT voltou ao governo. Né? Em 2016, o Cristóvão Buarque deixou o PDT e se filiou ao PPS. Né? Este aqui, PPS. Este artigo aqui é do partido de Cristóvão Buarque. Então veja, segundo a ótica do partido de Cristóvão Buarque, qual é a nova esquerda do Brasil. O PDT é uma delas. O Partido Socialista, o Partido Socialismo e Liberdade. Em 2003, uma divergente do PT fundou o PSOL. Lançou a Luísa Helena como candidata a presidente. O PPS, Partido Popular Socialista. Em 2004, o PPS deixa o governo do Lula e passa a fazer oposição. Quem é o presidente do PPS? Roberto Freire. Partido Verde e a Rede Sustentabilidade. Em 2008, Marina deixa o governo do Lula, teoricamente por conta de uma discussão ou de divergências com Dilma Rousseff, e a defesa, a principal divergência de Marina com o governo do Lula, ela era pretensamente a defesa de um desenvolvimento sustentável baseada numa nova economia. Esta é precisamente a agenda da Comissão Trilateral e do diálogo interamericano, do qual o senhor Fernando Henrique faz parte, não é? Então, Marina Silva defende exatamente a agenda da nova ordem mundial. Em 2010, ela é candidata à presidência da República e em 2014 também. O Partido Socialista Brasileiro, o partido, portanto, PSB. Quem foi o candidato do PSB? Marina Silva foi vice do candidato do PSB, Roberto Campos, que era filho de quem?
de Miguel Arraes. Né? A esquerda, então, portanto, PSB, PPS, PV e Rede é a chamada Esquerda Democrática Unida, portanto, é a nova esquerda democrática a partir de 2016. Os partidos da esquerda democrática sempre foram firmes defensores da Constituição de 88, que ajudaram a elaborar e a aprovar. É interessante pensar que essa gente acha que essa coisa não está documentada, mas a esquerda nunca aprovou a Constituição de 88 coisíssima nenhuma. O que eles tentaram inserir ali foi outra coisa, não é? Então, vejam, vamos guardar PSB, PPS, PV e Rede pelo impeachment. Desde quando esses partidos apoiaram o impeachment? Eles nunca apoiaram o impeachment. Ou, no momento em que eles apoiam, no momento seguinte eles falam que o impeachment é golpe. Então estes são os 4 novos partidos que estão surgindo como partidos diametralmente opostos à atuação do PT. E é a nova esquerda no Brasil. É preciso não votar em nenhuma dessa gente. Eles são precisamente a continuidade do PT. Tanto é que, exatamente para esses partidos, é que estão indo todos os outros indivíduos ligados ao PT. Porque sabe-se efetivamente que o PT está com os dias contados. Este livro aqui, sobre o qual nós já falamos sobre ele, A Revolução Gramscista no Ocidente. Quais são os tipos de esquerda? Vamos ver. Na página 108. Há 4 tipos de esquerda, que se dividem em partidos políticos. Esquerda revolucionária, esquerda reformista, esquerda clerical, esquerda populista. Né? A esquerda revolucionária. Quais são as linhas ideológicas que essa esquerda segue? Ela segue linha marxista-leninista. Portanto, dentro do marxismo-leninismo, você tem 3 linhas. A stalinista, a trotskista e a gramscista. No caso do Brasil, esquerda marxista-leninista, quem é? O PCdoB, o PCB e o MR8. Linha trotskista, o PSTU e o PCO. Linha gramscista, PPS, PSB, PSDB. Tá? Linha anarquista. Teoricamente são chamados de comunistas, mas essa terminologia não é adequada. São os chamados movimentos sectários. São ONGs, são movimentos alternativos, movimentos de gaysistas, de abortistas, etc. Eles têm precisamente esta função, de criar anarquismo social. Linha campesina. São aquelas linhas maoístas ou foquistas. Né? São as linhas ligadas aos movimentos do sem terra, a todo o processo ligado à terra, MST, outros movimentos dos trabalhadores rurais, toda essa gente ligada à terra. Né? Linha do socialismo, do chamado socialismo heterodoxo. O termo correto para isso se chama linha nascerista. É aqui que se enquadra o PT. Então, essas são as esquerdas revolucionárias. Todas as esquerdas revolucionárias têm uma determinada característica. Elas são revolucionárias porque elas vão lançar mão de alguma estratégia de luta armada, confronto social, guerra. Né? Esquerda reformista. Aqui entra de novo uma outra característica, né, além da gramscista. Porque a gramscista é uma esquerda revolucionária, mas ela não usa de estratégia de guerra social. Ela usa de estratégias educacionais. Então, a esquerda reformista ela se divide em 2 linhas ideológicas, a fabianista e a internacional socialista. A fabianista no Brasil, ela está ligada à social-democracia inglesa, ao movimento do socialismo fabiano, que foi objeto de 3 programas de rádio nosso, A República. Né? Dentro dessa esquerda fabianista,
classicamente o PSDB. Aqui sim, na sua totalidade, ele é fabiano com viés gramscista da esquerda revolucionária, né? E a Internacional Socialista, o PDT. Foi Leonel Brizola que conseguiu, juntamente ao Mário Soares, a filiação do PDT junto à Internacional Socialista, portanto é na veia, diretamente, o PDT é um partido diretamente conectado com o Partido Comunista Russo. Esquerda clerical é todo o movimento ligado à teologia da libertação. Portanto, é a esquerda comunista infiltrada dentro da Igreja Latina, romana. Tá? Esquerda populista são os chamados partidos do antigo trabalhismo, como, por exemplo, o PTB, né? O PSB. Tá certo? Então, aqui, este livro, nós temos, quando nós entendemos as ideologias dos partidos, nós vamos entender a linha de atuação desses partidos. Não basta combater a esquerda. É preciso entender o que você está combatendo. Portanto, vamos ficar atento, porque está sim, não está nem em gestação mais. Já está clarificado, colocado e dito que há uma nova esquerda no Brasil e que essa esquerda rompeu com Lula e com Dilma. PSB, PPS, PV e Rede. Esses são os 4 partidos que estão dizendo que são democratas, não são corruptos, não apoiam corruptos e que vão trabalhar novamente para implementar o totalitarismo hegemônico do comunismo dentro do Brasil. Não votem em nenhum desses partidos. Nós vamos deixar o link disponível na caixa do Conselheiro Acácio, para que vocês possam aceder e divulgar este documento. Até o próximo, Conselheiro Acácio.